Bem-vindos todos, os irmãos que estão aqui, queridos visitantes também. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos. Filipenses capítulo 1, versículo 12 em diante. Quando a gente estava comemorando o Natal, eu falei aos irmãos que eu iria fazer a exposição dos textos de Filipenses no domingo pela manhã, domingo à noite e também hoje, quarta-feira. A gente vai estar trabalhando esse texto durante os cultos de oração. Hoje é quarta-feira, seria culto de oração se fosse um dia comum, né? Mas hoje é um dia diferente porque a gente vai... Daqui a pouquinho virar o ano. Eu vou me esforçar aqui para tentar virar o ano terminar minha pregação antes de virar o ano. Se chegar a hora, a gente para um pouquinho, celebra, depois a gente volta para a pregação, tá bom? Mas eu vou ter que entregar o recado todo de Deus para vocês. Então, por favor, irmãos, quando eu terminei a mensagem domingo passado, eu comecei a encorajar os irmãos a importância de vivermos em estado de graça. E eu falei para os irmãos que as memórias que nós conservamos no nosso coração e que a gente vai trazendo, elas servem para contribuir para que nós permanecemos assim, em estado de graça. Então é bom a gente relembrar, rememorar, trazer à nossa consciência algumas coisas que a gente vive com Deus, que a gente vive com os irmãos. Isso faz bem. E apresentando também essas coisas que lembramos em ações de graças que seriam as orações. Nós oramos por tudo que Deus fez, por tudo que Deus está fazendo e por mais aquilo que Ele fará. A graça que nos faz viver também em coinonia e comunhão fraterna, o mútuo relacionamento que faz com que nós que fomos feitos filhos de Deus, cresçamos assim nesta comunhão. Naquele sermão também eu mostrei para vocês que a obra de Deus que Ele começou, Ele é fiel para terminá-la. E Ele vai completar esta obra no dia de Cristo Jesus. E o mesmo Deus que nos livrou neste ano de 2025 é o mesmo Deus que estará nos salvando, nos livrando, nos dando graça e nos sustentando para 2026, que já entraremos. E Deus está trabalhando em nosso favor. Deus continua trabalhando, e eu disse para vocês que a salvação que Ele começou a fazer, Ele vai concluir essa salvação quando, pela graça, o Senhor nos levar para si e formos recompensados por Ele, e assim recebemos do Senhor um novo corpo glorificado à semelhança do corpo de Jesus. Então, o Senhor está trabalhando a salvação na vida daqueles que creem. E nós não podemos perder essa convicção e devemos trazê-la sempre no nosso interior, como Paulo carregava esta resolução na sua alma, como uma convicção de si mesmo e uma convicção que ele tinha com os seus próprios irmãos. E porque nós somos objetos dessa graça que Cristo assim nos dá, de Ele estar trabalhando em nossa salvação, um dia nós estaremos diante dele e o veremos face a face. Aprendemos também que temos que desenvolver emoções santas e também doutrina sólida na nossa vida, porque isso vai desembocar para esse status de graça, de uma vida de santificação, de uma vida de conhecimento, em pleno conhecimento de Cristo. Eu mostrei para vocês isso, ou seja, a nossa vida centralizada em Jesus. Ao final de contas, no amor de Jesus Cristo derramado nos nossos corações pela ação do Espírito Santo, é esse amor que nos une e nos faz um em Cristo Jesus. Este amor vai crescendo no pleno conhecimento, como nós vimos, em toda a percepção que leva o crente para as coisas desejar e provar as coisas excelentes. E essas coisas excelentes, a gente pode nomear várias bênçãos, né? Várias virtudes, mas eu quero lembrar os irmãos que seria, entre tantas, o zelo pelo serviço ao Senhor, o aperfeiçoamento dos nossos dons, amarmos mais,
perdoarmos mais, demonstrar mais misericórdia, sermos mais graciosos, crescer para uma vida piedosa. Tudo isso para que no dia de Cristo Jesus nós não sejamos confundidos. Nessa noite nós vamos pensar na carta de Paulo aos Filipenses, meditando no tema "Importa que Cristo seja conhecido". Vamos ficar de pé e vamos à leitura do texto. Verso 12 ao verso 18. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, evidentemente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que me importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos pela leitura da tua palavra e rogamos ao Senhor que aplique as verdades aqui contidas em nosso coração e que possamos, Senhor, extrair aplicações para o nosso início de ano e que ele não seja pautado por máximas, por palavras de efeito, mas pela meditação da tua Sagrada Escritura, que é o que nos alimenta, nos dá coragem e nos dá ânimo para atravessarmos os anos e viver glorificando o teu nome. Pedimos que o Senhor opere isso pelo Espírito Santo neste final de ano, ainda nesses últimos minutos, para a glória de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Estão me ouvindo bem? Os irmãos já sabem que esta carta ela foi composta pelo apóstolo Paulo, enquanto ele estava em uma prisão domiciliar, em Roma. E por isso que esta carta também, como eu já venho dito aos irmãos, é uma carta chamada de a carta da prisão. É a carta da alegria, mas é a carta também da prisão. Depois que Paulo começou escrevendo a carta, você viu que ele fez uma saudação, e na pregação do domingo pela manhã eu trabalhei essa saudação com vocês. Depois ele foi escrevendo, trabalhando o aspecto das ações de graças, as orações que ele vai entregando ao Senhor em favor dos seus irmãos. Depois que ele faz isso, ele vem agora aqui nos descrever que o seu testemunho contribuiu para a expansão do Evangelho em Roma. O Evangelho já havia sido plantado ali na cidade romana, já existia uma igreja ali, mas Paulo, através do seu aprisionamento, está expandindo o Evangelho em Roma. E vamos ver aqui, meus irmãos, que tudo que ocorre na vida de um escravo de Cristo. Lembra que Paulo falou que ele era escravo, ele e Timóteo, na sua saudação? Nós veremos aqui que tudo que acontece na vida de um escravo de Cristo contribui para o conhecimento de Cristo, para que todos possam conhecer a Cristo. Eu estou vendo aqui vários escravos de Jesus, tudo na sua vida vem a contribuir para que Cristo seja conhecido. Então olhem comigo o verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisas foram essas que Paulo está se referindo, que contribuiu para o avanço do Evangelho, ou para o crescimento e expansão do Evangelho, ali em Roma?
Paulo não está se referindo a todo o arcabouço do seu ministério. Quando ele escreveu essa carta, já estava fazendo quase 30 anos que ele já estava servindo ao Senhor Jesus, como apóstolo, como missionário. Então, ele não está aqui com a intenção de falar ou mencionar tudo o que ele realizou durante 30 anos. Mas a intenção que ele quer que os leitores possam capturar são as informações mais recentes que aconteceram na sua vida e no seu ministério, que o fizeram chegar em Roma. E quais foram estas coisas, meus irmãos? Ele está se referindo, primeiro, quando ele foi levar uma oferta de donativos colhidos das igrejas gentílicas. Lembram que a igreja de Filipos também contribuiu com uma oferta generosa para socorrer os nossos irmãos que estavam em Jerusalém passando dificuldades. Então, as igrejas de Bereia, Filipos e a igreja de Tessalônica recolheram ofertas e enviaram o apóstolo Paulo para levar esses donativos para os irmãos de Jerusalém. Quando ele chegou lá, ele foi preso. E quando ele chegou, antes de ir para Jerusalém, um profeta chamado Ágabo disse a ele que ele iria ser preso. Ele fez um ato que podemos dizer que foi uma profecia, um ato profético, bíblico, usando o próprio cinto de Paulo, dizendo que assim se faria, prendendo as suas mãos e dizendo que assim se faria com o dono daquele cinto. Paulo foi preso, de fato, quando ele chegou lá. E quando ele chegou lá, ele foi muito hostilizado e ficou preso ali nas regiões de Cesareia durante 2 anos. Ele ficou ali em Cesareia durante 2 anos e, nesse tempo, ele deu testemunho de Cristo. A um homem chamado Félix, a um homem chamado Festo, a um homem chamado Herodes Agripas II. Eram líderes políticos, religiosos, que Paulo acabou dando testemunho de Cristo. E ali, meus irmãos, ele deu testemunho de Cristo, mas ele apelou também que fosse julgado lá em Roma. Ele queria ser julgado em Roma. Então, quando ele estava a caminho de Roma, o que aconteceu? Lá em Atos 27, 28, nos menciona que Paulo e todos aqueles que com ele estavam sofreram um naufrágio quando eles estavam num percurso marítimo, até chegar a Roma. Sofreram um naufrágio e foi um tempo de muita dificuldade. Quase eles desesperaram da própria vida, mas Paulo, movido por Deus, encorajou aqueles homens, disse a eles que nenhum mal lhes iriam acontecer, porque um anjo de Deus apareceu para ele de noite e disse a ele que importava que ele chegasse em Roma. Então Paulo não iria morrer ali naquele naufrágio. Não morreu Paulo, não morreu nenhum soldado, não morreu nenhum dos prisioneiros, todos chegaram a uma ilha chamada Malta. Quando eles chegaram em uma ilha chamada Malta, e existiam muitos bárbaros ali, estava chovendo muito, muito frio, e Paulo tentou, junto com alguns homens, ajeitar uma fogueira, movendo alguns gravetos, e uma víbora saiu, fugindo das chamas, e se prendeu na mão de Paulo, o picando. E aquilo foi impressionante para todos que viram, porque eles disseram, olha, esse homem era realmente um homem maligno, e amaldiçoado pelos deuses, porque ele sobreviveu a um naufrágio desse terrível, mas ao chegar na praia ainda foi picado por uma serpente, ele vai morrer. Não aconteceu nada, ele não morreu, ele não sofreu nenhuma retaliação com relação a isso, e ele pregou o evangelho para aqueles bárbaros ali, e com certeza muitos daqueles homens se converteram ao verem que aquele homem que foi picado por uma víbora não morreu, ainda pregou o evangelho, e aqueles homens foram salvos. E depois de 3 meses ficando ali na ilha de Malta, Paulo seguiu viagem novamente com todos para Roma. Então, essas coisas que lhe sobreveio são esses fatos recentes que Paulo quer que os irmãos saibam que estas coisas contribuíram para o avanço do Evangelho de Cristo. Nada foi em vão. Meus irmãos, aplicando isso aqui para nós, tudo que nós vivemos, tudo que já vivemos e viveremos, eu quero que vocês saibam que neste ano que passou e para o ano que vai chegar,
Nós que somos servos de Cristo precisamos entender que tudo deve contribuir para um propósito, o avanço do Evangelho. A sua vida neste ano de 2026 tem que ter esse propósito resumido. O Evangelho do Senhor precisa avançar. Por onde o Senhor me levar? Deus usará as consequências, as circunstâncias da sua vida para que o Evangelho seja promovido. Ele promoverá circunstâncias, propósitos muito claros para o avanço do progresso do Evangelho. E quando eu me refiro ao avanço do Evangelho na sua vida, eu quero me referir que sua própria vida crescerá no conhecimento do Senhor para esse ano. Eu desejo que isso aconteça, que o seu maior desejo não seja outra coisa, em primeira instância, que não seja conhecer mais a Deus, que não seja crescer mais em Cristo, que você possa crescer mais doutrinariamente. Isso é o avanço do Evangelho na sua vida. Você possa amadurecer mais como homem e mulher de Deus. O avanço do Evangelho também possa progredir. O Evangelho é a boa nova da salvação. Que isso possa expandir e chegar na sua família, alcançando a sua casa, o seu marido, a sua esposa. Este é o grande bem de Deus para este ano. Eu desejo que esse seja o maior bem de Deus na sua vida, que o Evangelho do Senhor venha progredir e avançar para a sua casa, sua família, seus irmãos, seu esposo, sua esposa. Esse é o meu desejo, é o que eu quero, que Cristo seja conhecido na sua casa. Eu espero que esse seja o seu desejo também, Cristo seja conhecido graciosamente por todos. Eu quero que você tenha fé, meu irmão e minha irmã, que tudo que você possa viver neste ano possa redundar no progresso do Evangelho de Cristo, através da sua própria vida, da sua profissão, da sua vida familiar e da sua conduta também na igreja. Agora, o verso 13, Paulo ele informa que a prisão romana atingiu um propósito. Ele está dizendo que tudo redundou para que o Evangelho do Senhor avançasse, não é? Mas se você olhar direito aqui, ele vai ser mais claro. Ele falou que a sua chegada ali e as suas cadeias redundaram em o evangelismo à guarda pretoriana e os demais. Vamos ver, verso 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O que é a guarda pretoriana, meus irmãos? Era uma junta de soldados especiais. Eles foram formados por um imperador. Nessa época aqui, quem é o imperador é Nero, mas não foi Nero que formou a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda de confiança do imperador. Foi constituída pelo imperador Cláudio. E o que é que esses homens faziam? Eles tinham muita influência. Eram os soldados mais remunerados, mais bem remunerados do Império Romano. Eles tinham muita influência, eles guardavam pessoalmente o imperador, eles mantinham a ordem em Roma e também eles guardavam prisioneiros políticos e prisioneiros também que causavam problemas judiciais. E Paulo era um desses prisioneiros especiais, por assim dizer, que estava sob os cuidados da guarda pretoriana. Paulo não ficou em nenhum tipo de cuidado de qualquer soldado, foi da guarda pretoriana. E nessa oportunidade, o que ele quer dizer aqui para a gente, é que nessa oportunidade em que ele esteve preso dessa maneira, diante dessa guarda especial, ele pôde evangelizar aqueles que pertenciam à casa do imperador, que no caso era Nero, né? A casa do César. Para isso ficar mais claro para os irmãos, eu quero que vocês abram comigo o capítulo 4, verso 22. Ele evangelizou lá, meus irmãos, na guarda pretoriana, onde transitavam pessoas que eram da família ou da casa de César. Muitos se converteram, meus irmãos. Muitos se converteram. O evangelho prosperou ali onde Paulo estava. Olha o que ele diz, para não ficar apenas nas minhas palavras. Todos os santos vos saúdam. Quem são esses santos também? Especialmente os da onde? Da casa de quem? Da casa de César. Ou seja, ele está dizendo, os santos vos saúdam. Ou seja, haviam crentes a essa altura, convertidos, que pertenciam
à casa de César, ou seja, que tinha acesso ao imperador. No final do verso 13, você também vê ele dizendo que ele também falou aos demais. Ele não se ateve a pregar somente para uma guarda especial. O evangelho foi comunicado para todos. E esse demais aqui significa soldados de pequenas patentes também. Então não foram somente a guarda especial, mas outros soldados ou outras pessoas que transitavam ali onde Paulo estava preso domiciliarmente. O evangelho prosperou, e isso é belo, meus irmãos, indicando que a liberdade do evangelho chegou por meio das cadeias de um prisioneiro. Lembrando que o evangelho alcançou os corredores do império do imperador César, e muitos ali se converteram. Podemos dizer, meus irmãos, que Cristo salvou muita gente com esse propósito. E isso aqui é algo para a gente nos maravilharmos, porque quando o anjo do Senhor falou para Paulo, quando eles estavam em naufrágio, o anjo disse assim: não tema, Paulo. Abra lá comigo para não ficar só nas minhas palavras. Atos 27, 23 a 24. Veja o que o anjo falou para ele. Realmente, Paulo tinha que estar lá. Coloca aí, por favor. Atos 27, 23 a 24. Projeta aí para mim. Paulo falando: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Era necessário que Paulo estivesse lá em Roma, ele não deveria morrer lá, né, Rubem? Ele tinha que ir, porque ele seria o mensageiro da guarda pretoriana e de todos aqueles que habitavam e transitavam ali na casa de César. Por que isso é maravilhoso, irmãos? Porque Deus usa circunstâncias que parecem não tão óbvias. Como é que um missionário ia poder pregar a guarda pretoriana? Como é que o evangelho poderia chegar na casa de César se não fosse por meio das algemas? E Deus, pela sua providência, assim quis que o evangelho prosperasse através de Paulo, sendo preso, chegando em Roma, para que a guarda pretoriana e muitos ali que transitavam a casa de César pudessem ouvir o evangelho e crer no Senhor Jesus Cristo. Assim Deus fará, meus irmãos, com a sua providência divina. Ele fará com que muitas coisas na sua vida, mesmo aquelas coisas que não sejam tão óbvias, tomem forma para que o propósito dele se cumpra na sua vida, assim como aconteceu com Paulo, colocado ali em prisão domiciliar para pregar aquele povo. O que eu, escrevendo esse sermão, me pus a pensar é que Deus fez daquelas cadeias e daquelas algemas de Paulo, ali naquela circunstância, como um púlpito para ele propagar o evangelho. E é assim que a providência de Deus faz em nossas vidas. Ela transforma as circunstâncias da nossa vida em um púlpito, em uma tribuna, para que a gente possa pregar o evangelho de Jesus, para que você possa aproveitar as oportunidades que Jesus dará a você nesse ano, para que você transforme estas coisas em um púlpito onde Cristo seja proclamado e pregado, e muitos possam chegar ao conhecimento de Jesus. Que as consequências ou circunstâncias da sua vida contribuam para isso, para que Cristo seja anunciado. É como que sua vida se torne um púlpito, as experiências da sua vida se tornem um púlpito para que Jesus Cristo seja anunciado. Até mesmo as coisas mais difíceis ou as dores que você possa atravessar neste ano, os lugares mais hostis que você possa estar, ou as maiores benesses que você possa receber, que todas estas coisas possam cumprir esse propósito. Cristo seja proclamado. Quando você testemunhar, quando você pregar que Deus está fazendo grandes bênçãos na sua vida, ou lhe dando força para atravessar as dificuldades que você vai enfrentar neste ano,
que tudo isso se torne um púlpito para que Jesus Cristo seja conhecido, assim como Paulo fez. E isso faria ou fez com que fará conosco o que aconteceu na vida dos nossos irmãos presentes ali em Roma. Veja o que Paulo fala ali no verso 14. E a maioria dos nossos irmãos, estimulados por minhas algemas, ousaram falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ou seja, ao verem Paulo pregar, transformar aquelas algemas em um púlpito, e ao saberem que muitos estavam se convertendo, homens que deixaram de cultuar o imperador para cultuar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Rei do Universo, pessoas da altíssima corte se convertendo a Jesus Cristo, isso fez com que os homens, ou os cristãos ali presentes em Roma, pregassem com mais desassombro. Essa palavra desassombro aqui, meus irmãos, é o contrário de medo. Lembra que a palavra medo no Novo Testamento é a expressão phobos. Aqui é aphobos, ou seja, não medo, ou o contrário de medo. Ao invés de terem medo, eles se sentiram mais encorajados para pregar a graça de Deus. Um povo sem medo, sem temor, sem pavor. É assim que Deus fará conosco. Enquanto a nossa vida se torna um púlpito para que o nome de Jesus Cristo seja comunicado, o Senhor garante que nós não teremos medo, nem pavor, nem pânico, nem dificuldades na alma, porque Ele nos encorajará, nos fará confiar nele plenamente, no Deus que nos deu a mensagem e uma missão a cumprir. Que a nossa vida seja um estímulo, meus irmãos, para que outros ousadamente possam também pregar a palavra de Deus. Que a nossa vida, encorajada em pregar o Evangelho de Jesus, neste ano, levante no nosso meio um exército de homens e mulheres encorajados que confiam em Deus e entregam as suas vidas em suas mãos corajosamente, e que isso seja o propósito para a nossa vida e nossa igreja neste ano também. No verso seguinte, Paulo, estou correndo aqui, viu? Para o galo não cantar. Falta 15 minutos, né? Vamos lá. Nos versos seguintes aqui, a gente vai ver Paulo denunciar uma coisa muito interessante. Ele não disse que havia um encorajamento que chegou entre os seus irmãos, né? Por causa das minhas algemas, e o evangelho prosperou, muita gente se converteu. Isso causou um encorajamento dos nossos irmãos. Mas ele está denunciando aqui até os corajosos. Veja aí o verso seguinte. Alguns, evidentemente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Teve gente que encorajado, estava pregando a Cristo. Porém, por inveja e porfia. Ou seja, para nós leitores, é importante interpretar aqui, meus irmãos, que esses que estavam pregando por inveja e porfia, eles não estavam pregando um falso evangelho. Eles estavam pregando um verdadeiro evangelho. Era um verdadeiro evangelho. A verdade era a mensagem verdadeira. Porém, o coração e a motivação não era verdadeira, não era sincera. Que Deus nos livre disso, viu, irmãos? Deus nos livre disso. Deus está nos chamando a esse ano sermos mais comunicadores do evangelho do que nunca, né? Por meio dessa reflexão. Mas que isso não venha a ser por meio de inveja e nem porfia. É possível isso acontecer? É possível. É possível pregar a verdade, pastor, e fazer isso por meio de inveja e porfia? Paulo está dizendo isso aqui. Existe um grupo aqui que fazia isso. Um outro grupo não. Mas um grupo aqui que fazia isso. Pregava o que não vivia. Falava as coisas de maneira correta, mas não vivia. E Paulo está denunciando isso aqui. Ele não está denunciando a mensagem, porque a mensagem estava certa, mas ele estava denunciando a motivação do coração. Este grupo aqui, esse primeiro grupo que ele está denunciando, é o mesmo que ele fala no verso 17. Põe os olhinhos aí, verso 17. Aqueles, contudo, que pregam a Cristo por discórdia insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. O que eles estavam fazendo aqui, meus irmãos? Eles tinham inveja do ministério frutífero de Paulo. Eles tinham inveja deste homem que Deus enviou a muitas nações, a muitos gentios, para pregar a palavra de Deus.
Paulo exercia muita influência. E quando eles viram Paulo preso, o que eles fizeram? Começaram a fazer. É bem provável que eles faziam assim, meus irmãos. Esse homem aí está sendo castigado por Deus. Este homem aí tem algum tipo de pecado, por isso ele foi lançado na prisão. Por isso ele está aprisionado agora. Vocês estão vendo? Então eles estavam tirando, querendo desonrar o trabalho que Paulo havia feito. Homens que muitas vezes tinham um discurso ortodoxo. Eles poderiam falar sobre o nascimento de Jesus, como nós cremos, nascimento virginal. O propósito de Jesus ter vindo a este mundo, eles ensinavam que Jesus veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados, que ele morreu numa cruz, substituindo o nosso lugar. Eles também ensinavam que Jesus Cristo ressuscitou. Eles ensinavam também que Jesus Cristo ascendeu às alturas e que um dia voltará. Só a mensagem verdadeira, mas as motivações erradas e estranhas no seu coração. Eles não pregavam o que viviam. Essa não deve ser a nossa postura, irmãos. A outra classe dos irmãos que ele fala aqui são aqueles que pregavam com sinceridade. Veja aí, final do verso 15 e verso 16. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Esses aqui são aqueles que estavam também encorajados, mas eles estavam fazendo de boa vontade. O que significa boa vontade aqui? Motivações corretas. Enquanto os de lá tinham motivações estranhas, esses daqui têm motivações corretas e sentimentos puros. Como é que a gente pode argumentar isso, meus irmãos? Eles sabiam muito bem que a vocação de Paulo havia sido feita pelo próprio Senhor. Eles sabiam que Deus fez com que Paulo fosse o proclamador e mesmo em prisões e algemas, esta seria a providência que Deus assim quis, usando Paulo para pregar o evangelho. Então, eles sabiam que Paulo era um defensor, como eles dizem, como Paulo mesmo disse. Eu sou incumbido da defesa do evangelho. O que é o defensor aqui? É aquele que proclama o evangelho. É aquele que anuncia. Esse defensor aqui é o arauto que proclama. É isso que a gente precisa interpretar. A providência de Deus não excluiu que as algemas fossem o instrumento pelo qual Paulo fosse defender o evangelho ou proclamar o evangelho. Eles compreendiam, esses irmãos romanos que estavam encorajados a pregar o evangelho, entendiam que Deus usava Paulo dessa maneira e eles partiram também para contribuir pregando o evangelho e sendo usado na devida maneira que Deus estava capacitando cada um deles, longe de toda porfia e de toda inveja. Por que isso, meus irmãos? Guardem no coração. Toda ortodoxia é coisa certa. Tudo que é certo, mas que não há piedade de vida, é algo incoerente. Então não adianta você esse ano buscar crescer doutrinariamente, mas a tua vida piedosa prática não avançar para isso. Isso é incoerência. E pregar a verdade sem viver a verdade é contradição. Então Deus não está chamando nenhum de nós este ano para ter uma vida incoerente ou contraditória. Precisamos entender que Deus usa cada um de nossos irmãos com o seu propósito soberano. A Paulo Deus usava de uma forma, os irmãos romanos de outra, lá em Filipos também, e aqui na nossa igreja, Ele há de nos encarregar e de nos usar da sua maneira, da sua forma e para a glória do seu nome, carregando não sentimentos inapropriados. Veja o verso seguinte agora, para a gente já finalizando. Rapaz, nunca preguei tão rápido assim nessa igreja, hein? Rapaz. Veja aí no verso 18, meus irmãos. No verso 18, Paulo vai demonstrar aos filipenses que, muito embora essa tensão que ele vivia, que havia uma tensão aqui, né? Não sei se vocês perceberam aqui pela velocidade da exposição. Essa tensão que ele tinha entre aqueles que eram encorajados e que pregavam a verdade com boa vontade e aquela tensão daqueles que estavam encorajados, mas que pregavam por porfia e por inveja. Então havia uma tensão aqui
Porque aquelas pessoas que estavam pregando por porfia e inveja estavam, na verdade, denegrindo também a imagem de Paulo. A intenção ali era essa. Só que ele sabia viver e administrar essa tensão aqui. Veja comigo. Todavia, que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também, com isto me regozijo, sempre me regozijarei. Numa leitura rápida aqui, parece que Paulo não está muito se importando com o que eles estão ensinando. Não é isso. Lembre aqui que Paulo está dizendo, uma vez que Cristo, de qualquer modo, esteja sendo pregado, ou seja, a verdade do Evangelho está sendo pregada. Agora, a responsabilidade de cada um vai prestar contas a Deus. Se aqueles que estão pregando por porfia e inveja, vão prestar conta a Deus. Ou aqueles que estão também fazendo de boa vontade, hão de prestar contas a Deus. O centro aqui que Paulo quer que olhemos é que Cristo seja anunciado. O centro aqui é Cristo. O motivo é que Cristo seja propagado, em detrimento que, para isso, Paulo tenha que sofrer falsas acusações. É isso que ele quer dizer. Mesmo que eu tenha que sofrer falsas acusações, isso não me importa, contanto que Cristo seja pregado. Contanto que Jesus Cristo seja conhecido por todos, eu não me importo que algumas pessoas usem de falácias invejosas e até levantando calúnias contra mim mesmo. O que me importa é que Jesus Cristo seja anunciado. Não me importo também que os irmãos estejam fazendo de boa vontade. E não é isso que motiva o meu coração. O que me motiva é saber que Jesus Cristo está sendo anunciado e pregado. Isso deve ser a nossa alegria também, irmãos, e a nossa satisfação. Que Jesus Cristo seja conhecido por meio da nossa vida. Que nesse ano, a tua vida, meu irmão, possa partir para esse sentido. O desenvolvimento da sua fé, o seu crescimento para uma vida de piedade, seja para esse desafio. Que todos conheçam Jesus na sua vida. Se esta vida, neste ano de 2025, você falhou muito com relação a isso, agora 2026, capriche, se esforce, faça com que Deus seja conhecido, Cristo seja conhecido por meio do testemunho da sua vida. E assim você possa sempre se regozijar agora e sempre, não somente este ano, mas em todo o tempo que o Senhor lhe conceder. Amém? Seja esse ano um ano de muita alegria e de muito contentamento para as nossas vidas. Vamos ficar de pé e vamos orar, meus irmãos. Lene, você vai voltar aqui? É Clerinho, né? Oi? Ao grupo de louvor, né? Podem já vindo aí, grupo de louvor. Que horas são, irmãos? Vocês que estão com o relógio. Faltam 5, né? 4 minutos falta aqui. Vamos fazer assim. Vamos dar as mãos, né? Hoje, aqui está mais difícil agora para a gente sempre fazer um círculo. Centros não vai dar mais, né? Então, vamos dando as mãos. Quem pode aí segurar a mão do outro? Eu pego, né? Tá com água, tá? Vamos orar, né, irmãos? Já está chegando mais um novo ano e logo depois da oração a gente vai louvar a Deus, cantar ao Senhor e depois a gente vai ter um tempo de comunhão ali juntos. Mas dentro do que vocês ouviram, deseje com toda a intensidade que a sua vida seja uma proclamação para Jesus Cristo neste ano. Que você possa dar a sua vida a Ele, entregar a sua vida a Ele como um instrumento nas suas mãos e esse ano você possa fazer com que Jesus Cristo seja conhecido em todas as áreas da sua vida, na sua família, no seu trabalho, aqui na igreja,
Se você, porventura, ainda não entregou sua vida para Jesus, esse é o momento. Para você fazer Jesus conhecido, você primeiro precisa conhecê-lo. Você precisa tê-lo como Salvador da sua vida. Coloque isso no seu coração, faça esta oração e creia que Ele está aqui, nesses últimos momentos do ano, para lhe dar a vida eterna. Feche os seus olhos. Eu vou fazer uma oração e logo a gente vai celebrar o Senhor. Pai, nesta noite nós queremos agradecer a Ti por tudo o que o Senhor fez neste ano de 2025. Temos muitas bênçãos para proclamar aqui, declarar. Em todas elas vimos a Tua boa mão nos sustentando, nos guiando, os livramentos que o Senhor nos deu, a saúde, o sustento, a família, o trabalho, meu Deus, a igreja, cada vida, cada irmão, cada momento que passamos juntos, cada desafio que nós atravessamos e a Tua graça nos sustentou. Queremos, Senhor, encerrar este ano com um coração grato e pedir a Tua bênção, Senhor, sobre este ano. Que o Teu sangue, Jesus Cristo, mais uma vez, renove o nosso coração, renove a nossa fé, renove o nosso ânimo, nos dê alegria e motivação para celebrar o nome de Cristo. Que possamos, meu Deus, este ano de 2026, que já vai começar, Te servir mais do que nunca. Que possamos, meu Deus, ter as motivações mais corretas, mais saudáveis no nosso interior. Que venhamos crescer para a glória de Cristo, em uma maturidade espiritual, Senhor, para que o nome de Jesus seja conhecido no meio de todos aqueles que nos cercam, de todos aqueles que trabalham conosco, no meio de nossos familiares. Que o nome de Jesus Cristo seja conhecido e essa seja a nossa motivação hoje e sempre, e que isso possa fazer-nos nos alegrarmos exultantemente no nome de Jesus Cristo, porque é para Ele que vivemos, para Ele que servimos, quer vivamos, quer morramos, Senhor. Queremos exaltar o Teu nome e que este ano seja assim, para a glória do nome de Cristo. Amém. Amém.